Bom dia, a paz do Senhor. Nós estamos iniciando mais um devocional aqui neste canal. Hoje eu gostaria de refletir com vocês em Mateus capítulo 19, versículo 14, que diz assim: Deixai vir a mim os pequeninos, não os impeçais, porque dos tais é o reino dos céus. Neste versículo, Jesus estava cercado ali por crianças, algo que naquela época não era muito valorizado, e a gente vê os discípulos tentando impedir, que elas chegassem ali numa tentativa de como se diz, manter a ordem, Mas Jesus corrige eles imediatamente. Jesus acolhe aquelas crianças, e não só acolhe, mas também revela algo muito poderoso, que o reino dos céus pertence àqueles que são como elas, Mas o que significa, que o reino é das crianças, é de pessoas como elas? As crianças, elas representam aqui algumas coisas. Em primeiro lugar, a humildade. Elas não se colocam acima dos outros. Para nós agradarmos o coração de Deus, nós precisamos ser humilde. Nós vamos ver a palavra do Senhor nos revelar lá em Crônicas, O Senhor diz: olha, se eu cerrar o céu, se eu fizer com que não chova mais, se os gafanhotos vierem, devorarem a lavoura e tudo disso de ruim acontecer, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e clamar e orar e converter-se dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, sararei a sua terra. Então, se o meu povo se humilhar, existe algo muito poderoso quando nós nos humilhamos perante a presença de Deus. O Senhor sempre honrou, em toda a história da Bíblia, o Senhor sempre honrou as pessoas que estavam dispostas a se humilhar diante dele. Nós vamos ver na passagem em que Maria ali agora derrama aquele perfume caro aos pés de Jesus, e ela começa a derramar aquele perfume e enxugar com os seus cabelos. As pessoas à volta ali não entendem nada, falam: nossa, mas esse perfume é tão caro, podia vender, doar para os pobres e fazer isso e fazer aquilo. E os discípulos, as pessoas que estavam ali olhando sem entender nada. Mas Jesus fala assim: olha, os pobres vão estar com vocês para sempre. Vocês sempre vão poder cuidar dos pobres, mas eu não vou estar com vocês sempre. Ela está me ungindo, Porque, como se diz, a hora de Jesus já estava assim perto. Jesus já estava para morrer, e ela foi usada ali para ungir Jesus antes de sua morte na cruz. Então, por onde nós vamos pregar a palavra, essa mulher é lembrada. A história dela é contada. Por causa da humildade, ela se humilhou perante Jesus. Nós vamos ver também que em outra passagem, também uma mulher vai clamar a Deus, vai clamar a Jesus para expulsar os demônios da filha dela, porque a filhinha dela, segundo as palavras dela, estava terrivelmente endemoniada. E Jesus vai olhar para ela e vai dizer: olha, não é certo pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Isso depois de ela ter insistido muito tempo já. Ela já tinha insistido, Jesus já tinha ignorado, e aí ela pega e insiste de novo, e aí Jesus ainda solta essa. Olha, não é certo pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela não briga, ela não se exalta, ela olha para Jesus e fala assim:
Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. E eu fico emocionada, queridos. O Espírito Santo me comove profundamente, porque essa humildade dela constrange qualquer pessoa. No lugar dessa mulher, teria se estressado, teria falado: Jesus, esse Jesus que todo mundo prega por aí, que ele é humilde, que ele é manso, que ele é bonzinho, ele me humilhou na frente de todo mundo. Eu fui pedir ajuda pela minha filha humilhada e ele me chamou foi de cachorro. Sabe, qualquer pessoa teria levado por esse lado, qualquer pessoa. Muito provavelmente eu, se estivesse no lugar dela, teria me sentido extremamente ofendida. Mas ela engole tudo aquilo que ela achava, ela engole tudo aquilo que ela poderia pensar que era uma humilhação, que era um desprezo. E ela, com toda humildade, olha para ele e fala: sim, Senhor. Ela reconhece a posição dela, ela reconhece que Jesus não tinha vindo para ela. Mas ela fala: sim, Senhor, mas até os cães, os cachorrinhos, comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Sabe, ela não queria uma posição de honra. Ela estava reconhecendo que não merecia uma posição de honra, mas ela ainda estava necessitada de um milagre. Isso comoveu profundamente também o coração de Jesus. Ele usou aquela mulher como exemplo para mostrar aquelas pessoas que estavam em volta dele o quanto é poderoso se humilhar perante o Senhor. E se nós formos falar aqui sobre nos humilharmos perante o Senhor, nós poderíamos fazer um devocional somente sobre isso, falar muitos e muitos e muitos minutos aqui somente sobre isso, falar horas sobre isso, passar por toda a Bíblia falando sobre isso, porque em todos os momentos aqui, todas as pessoas que conseguiram alcançar um milagre, algo novo da parte de Deus, houve um momento em que elas precisaram se humilhar. A palavra do Senhor diz para nós nos humilharmos e ao tempo de Deus, Ele nos exaltará. Entenda, não é Deus nos humilhando, é nós nos humilharmos. É nós reconhecermos a nossa posição. Então, em primeiro lugar, as crianças aqui, neste versículo de Mateus 19:14, elas representam essa humildade. Em segundo lugar aqui, as crianças representam também a dependência. Elas confiam totalmente em quem cuida delas. A gente não vê uma criança que ainda ali não tem ideia mesmo das coisas, uma idade ainda ali na inocência. Nós não vamos ver essa criança preocupada com amanhã, preocupada com onde ela vai dormir, o que ela vai comer, independente da situação financeira difícil que a família esteja enfrentando. Aquela criança não vai se preocupar com nada. Ela vai se preocupar em fazer as coisas de criança dela, em brincar. Ela não vai se preocupar com aquilo que é a obrigação do pai. Ela sabe que o pai vai cumprir com a sua obrigação. Então ela confia totalmente. Então quando Deus fala que dos tais é o reino dos céus, o Senhor está incluindo a capacidade de depender totalmente dele, de confiar totalmente nele. Nós precisamos aprender a ser dependentes do Senhor. Nós já comentamos, no devocional de ontem, a dependência ela demonstra a nossa fé. A nossa fé inicia quando nós perdemos o controle.
Em terceiro lugar aqui, a sinceridade. As crianças, elas não vivem de aparência. A gente sempre brinca, né, que criança é assim, ó, bateu, levou. Elas são sempre sinceras. Não adianta você chegar com um vestido que a criança vai julgar feio e perguntar para ela se tá bonito, porque ela realmente vai olhar e ela vai falar aquilo que ela pensa. Ela vai dizer, nossa, tá muito feio. Se ela julgar que tá feio, que tá ruim, ela não vai medir as palavras para não te decepcionar, porque ela simplesmente é inocente, ela é sincera. Eu me lembro que a minha avó sempre me conta, e eu sempre rio com ela todas as vezes que ela conta, porque quando o meu avô faleceu, ela arrumou um namorado após um tempo que ela estava sozinha. E aí, esse namorado dela tinha o cabelo muito grande, a barba muito grande. Era assim, algo que eu não estava acostumada a ver. Meu avô andava sempre com a barba muito bem feita, o cabelo bem aparado, andava sempre muito bem arrumado. Era assim que eu lembrava do meu avô. E aí, quando eu cheguei na casa dela e esse homem estava na sala dela, ela falou pra mim assim, olha, Mel, esse é o namorado da avó, você achou ele bonito? E eu olhei pra ela e eu falei na frente dele, eu falei assim, vó, bem que dizem, né, o amor é cego. Gente, eu era criança, né, não tinha como evitar, todo mundo riu. E é assim, a gente fala sem perceber, a gente fala sem pensar. Também outra feita, eu estava em um casamento e começou a servir muita comida que eu não estava acostumada a comer, era um cardápio muito chique que eu não costumava comer, eu nunca tive acesso, né, àquela culinária diferentona. E aí tudo que eu botava no prato eu não gostava e eu não queria comer. E aí a minha tia, a mãe da noiva, chegou e me falou, e aí, filha, você tá gostando? Falei, tia, eu queria comer uma pratada de arroz, feijão e bife com batata frita. E, de novo, a mesa só virou risada. E eu não lembro disso, né? Eles que me contam, porque eu não tinha idade para saber o que eu tava falando. Então, essa sinceridade inocente, ela agrada ao coração do Senhor quando nós temos a capacidade, quando nós temos a coragem de sermos sinceros com Deus, a coragem de dobrar os nossos joelhos e não ficar mascarando as nossas palavras, não ficar mascarando as nossas emoções, mas mostrar a Deus quem nós realmente somos. E Ele sabe quando nós estamos sendo sinceros ou não, porque Ele nos conhece, Ele nos esquadrinha. Então a sinceridade, ela não serve simplesmente para nós mostrarmos aquilo que nós somos para Deus, porque Ele já sabe quem nós somos. A sinceridade serve para nós nos sentirmos confortáveis na presença dEle e desenvolvermos a intimidade com Ele. Eu sempre digo que o nosso relacionamento com Deus, ele deve ser tratado como um relacionamento com o nosso Pai, como um relacionamento com o nosso amigo, porque ele é tão real quanto o ar que nós respiramos. E nós precisamos desenvolver um relacionamento com Deus, assim como a gente se esforça para desenvolver um relacionamento com o nosso próximo. A gente precisa querer conversar com Deus, a gente precisa querer contar o nosso dia para Deus, a gente precisa querer desabafar com Deus. Isso é intimidade, isso é sinceridade. E sem a sinceridade, nós não podemos, queridos, de forma alguma entrar no reino, porque a sinceridade, a honestidade é um dos pilares mais importantes de um relacionamento. Se nós não conseguirmos ser honestos com Deus acerca dos nossos sentimentos, acerca dos nossos questionamentos, com quem nós seremos honestos, querido? Com quem nós seremos sinceros? Com ninguém.
Nós estamos enganando a nós mesmos quando a gente tenta mascarar as nossas emoções para o Senhor, porque Ele nos conhece. E em último lugar aqui, eu gostaria de destacar que as crianças, elas têm um coração puro. A criança, ela não carrega malícia, a criança, ela não carrega orgulho, a criança, ela não carrega mágoa. Uma criança inocente, ela não carrega nada disso. Nós vemos que, às vezes, a criança tão pequena, a mãe bate, machuca, sabe? E dali 1 hora, dali 5 minutos, ela enxuga as lágrimas e ela vai lá na barra da saia da mãe dela: mamãe, tô com fome. Sabe, é uma inocência que chega a doer no nosso coração. O quanto elas têm o coração puro, o quanto as crianças são perdoadoras. E alcançar esse coração tão puro, esse coração tão perdoador, ele é um desafio para nós. Porque elas são perdoadoras, elas são machucadas e mesmo assim elas recorrem à mãe e falam: mamãe, tô com fome, mamãe, tô com sede, me dá um pouquinho de água. E aí às vezes a mãe fala: sai pra lá, menina, me deixa em paz. E aí, em vez de ter raiva da mãe, se nós pararmos para analisar ali na ciência mesmo, na psicologia, as crianças, elas são tão apegadas que, em vez de tomar raiva da mãe, no primeiro momento elas vão tomar raiva delas mesmas. Elas não vão olhar para a mãe e falar: o que tem de errado com a minha mãe? Que ela não gosta de mim. O que tem de errado com a minha mãe que ela me trata mal? Não. Como que isso vai se desenvolver dentro da criança? Ela vai olhar para dentro de si mesma: o que tem de errado comigo que a minha mãe não gosta de mim? O que eu fiz de errado que minha mãe não consegue me amar, não consegue me tratar bem? Então a criança, ela tem essa capacidade incrível de ser extremamente pura, extremamente compreensiva assim, com aquilo que acontece ao seu redor, extremamente perdoadora. A criança, ela prefere carregar aquela culpa, aquela mágoa sobre si mesma do que sobre o outro, ao ponto de, depois de crescer, a pessoa precisar de sessões e sessões de terapia para conseguir lidar com tudo aquilo, porque ela prefere sentir raiva de si mesma do que dos outros. Então é um coração extremamente puro. Então, quando Jesus nos fala que o reino dos céus é das crianças, Ele está nos ensinando que não é sobre um status, não é sobre um conhecimento, uma ciência ou perfeição, é sobre um coração quebrantado, disposto a se humilhar, disposto a depender, disposto a ser sincero. Um coração puro é um espírito reto, sabe? Então, que nós possamos tentar aplicar essa palavra na nossa vida, que nós possamos refletir: será que nós temos sido humildes ou orgulhosos, sabe? Será que nós temos confiado em Deus de verdade? Ou a gente tem tentado controlar tudo? A nossa fé é simples e sincera, ou ela é complicada e cheia de dúvidas e sem entrega? Hoje Deus nos convida a voltar ao essencial, sabe? Um relacionamento leve, verdadeiro e dependente dele. Então, que o Espírito Santo possa martelar essa palavra no seu coração neste dia. Que a nossa fé, ela seja verdadeira, que a nossa fé, ela seja sem complicação, que nós descompliquemos isso. Assim como para uma criança é descomplicado, né, viver, se entregar, que para nós também seja descomplicado nos entregarmos a Deus, porque o reino dos céus é daqueles que têm um coração como das crianças. Amém? Eu vou orar pela sua vida.
Senhor meu Deus, muito obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigada, Pai, por este período devocional, período, Pai, tão rico, tão maravilhoso que nós temos para meditar na Tua palavra, aprender do Senhor, Pai. Nós pedimos perdão por todas as vezes que nós fomos orgulhosos, Pai, que nós não quisemos nos humilhar perante o Senhor. Todas as vezes, Pai, que nós almejamos a independência, Pai. Todas as vezes, meu Deus, que nós não falamos com sinceridade, não agimos com sinceridade. Nos ensina, Pai, a ter o coração como de uma criança. Tira de nós o orgulho, Pai, essa autossuficiência, esse medo de confiar, meu Pai. Que nós possamos nos achegar a Ti com simplicidade, com fé, com pureza. Porque nós não queremos, Pai, ser impedidos pelas nossas próprias barreiras, meu Pai. Nós não queremos, meu Pai, construir muros, meu Pai, entre nós e o Senhor. Mas nós queremos, meu Pai, estar cada vez mais próximos de Ti. Em nome de Jesus, amém. Se esse devocional falou com você de alguma forma, curte, comenta, compartilha. Se inscreve no canal. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!